a gente teve, na terça-feira, no mesmo dia da coletiva, e que veio à tona o encontro do Flávio com o Porcaro, a gente teve uma votação surpresa na Câmara dos Deputados, do que eles, muito gentilmente consigo próprios, estão chamando de mini-reforma eleitoral, em que eles flexibilizaram de uma maneira drástica a prestação de contas partidárias, blindaram de uma maneira drástica o grau de responsabilização dos partidos por eventuais infrações no período eleitoral. E, por cima disso tudo, atropelaram uma regra de anualidade do Tribunal Superior Eleitoral, que prevê que qualquer mudança no regime eleitoral só passe a valer depois de um ano, dizendo que vale para este ano já. Isso ainda tem que ir para o Senado e, eventualmente, ser sancionado pelo presidente Lula. E minhas fontes dão conta, alguns advogados eleitorais que eu ouvi, o pessoal de Brasília, que seria imediatamente judicializado, porque, enfim, tem muitos pontos ali que são questionáveis. Agora, a tramitação meramente política, não pensando na jurídica, tem um caminho relativamente fácil, porque é uma dessas votações que unem tão somente Novo e PSOL se opondo, que são dois partidos do espectro ideológico opostos. O Kim votou contra. E o Kim. Isso, e o Kim, e mais que se unem nesses episódios em que a máquina partidária fala mais alto e PT e PL se abraçam em nome de um corporativismo ali. Foi o que aconteceu na mini-reforma eleitoral que passou na Câmara. Aí pula 2 dias, sessão do Congresso ontem, houve uma pressão cenográfica pela instalação de uma CPMI do Master, que não foi de verdade, que foi puro blá 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 de púlpito ali, de palanque, e em seguida o que o Davi Alcolumbre pautou de fato foi esta lei que flexibiliza o envio de emendas para as cidades no período eleitoral, e de recursos, de emendas e recursos. Isso era, como a Luísa falou na abertura do programa, era uma restrição que havia justamente para se impedir o uso da máquina eleitoralmente, mas no longo prazo, quando você impede isso, o que você está tentando impedir, na verdade, é a perpetuação dos mesmos grupos no poder, é o rodízio democrático no poder, porque se a pessoa que tem acesso a recurso vai sempre ser a mesma que vai injetar recursos no período eleitoral, ela vai ser sempre eleita e isso blinda o sistema político de uma maneira incontornável, né? Este episódio já foi uma votação do Congresso, também contou com esta união partidária, até onde eu li, no caso desta votação aí das cidades, né, das emendas para as cidades, para os municípios, não foi necessariamente o apoio do PT, na verdade o governo liberou a base para votar como quisesse, mais para não desagradar Davi Alcolumbre do que para tirar também proveito, embora também, se isso se sustentar, seja proveitoso para os políticos do PT. Não estou argumentando que não seja, mas me parece que o cálculo político tenha sido esse de não confrontar Davi Alcolumbre mais uma vez. E aí deixar passar uma agenda que era dele. Por que essa agenda era dele, entre outras coisas? Porque nesta semana aconteceu a marcha dos prefeitos em Brasília e ele queria sinalizar para os prefeitos uma benesse política e ser o patrono dessa benesse. Então, ele queria aparecer ali para a classe política. E aí, o Davi Alcolumbre, na saída dessa votação, foi cercado por jornalistas. E o Globo publicou um vídeo
que eu recomendo que vocês procurem nas redes sociais do jornal O Globo, porque é um vídeo, para mim, é o segundo vídeo mais revelador da semana, tirando o da coletiva do Flávio Bolsonaro, que é o Davi Alcolumbre risonhamente debochando dos jornalistas, dizendo que não podia responder às perguntas de interesse público, não era de denúncia, não era por que você não pautou a CPMI do Master? Por que você aprovou tal coisa? Perguntas objetivas sobre política, e o Davi Alcolumbre rindo debochadamente, como se não devesse qualquer satisfação para o Brasil, para o eleitorado do Brasil, para o público brasileiro, e seu único compromisso fosse com a própria classe política. É assim como ele vem agindo já há algum tempo. A nossa querida colega Vera Magalhães escreveu um artigo excelente no Globo hoje sobre isso, falando que, neste caso, ela acha até mais grave do que a PEC da blindagem, porque na PEC da blindagem o Senado ainda bancou o irmão mais velho, né, mais sábio, e barrou depois da repercussão que aconteceu na sociedade, porque senão também não é garantido que teria barrado. E neste caso não, já foi o Congresso, já é uma votação conjunta. Então, tudo indica que politicamente está aprovado. Está aprovada essa farra eleitoral. Se o Lula vai ter coragem de vetar ou não, me parece que não, já liberou a sua própria base para apoiar, então é porque está autorizado. E então, mais uma vez, nós temos 2 episódios em que o Legislativo procura se beneficiar, criando leis, né, benéficas à sua própria classe, e o Judiciário provavelmente, quase certamente, vai ser chamado a arbitrar. E aí, o Judiciário também está disposto a comprar mais esse desgaste? Não sei, mas o que fica para mim dessa semana, e esse é o tipo de escândalo que não chega na base, que é algo que só nós, junkie de notícia e uma elite interessada em política vai debater, então o grau de pressão não é tão alto, o que fica é isso, é que o Legislativo escolheu pegar uma semana das poucas que ainda tem de trabalho até as festas juninas, até a Copa e as festas juninas, e gastar em causa própria. Queria te ouvir sobre isso, Ale, para depois eu chamar o Gui aqui com a gente. Ou seja, estamos estourados de tempo, né? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Imagina, Não, mas estamos, né? Mas sim, mas não. Oi? Sim, mas não, e não, mas sim, né? YouTube tem essa coisa que a gente pode dar uma esticadinha. Mas, enfim. Primeiro, realmente, só um parênteses em relação ao que você falou de CPI. CPIs acabaram, né? Eu acho que a última CPI do Brasil foi a da Covid e que descobriu bastante coisa, foi uma CPI importante. Aquele escândalo da Covaxin, por exemplo, um monte de coisa importante que surgiu ali e que virou um relatório de mais de 1000 páginas e morreu na gaveta do Augusto Aras. E ali, quando aquele relatório daquela CPI vai para a gaveta, um negócio daquele tamanho que demorou meses, que envolveu a opinião pública do jeito que foi, e que simplesmente o Augusto Aras pega e põe na gaveta, eu acho que ali foi a última das CPIs. Ali foi quando todo mundo que se desgastou aqueles meses todos, todas aquelas audiências e tudo aquilo, simplesmente uma pessoa pode pegar aquele trabalho de todos aqueles parlamentares, de todos aqueles meses, todo aquele dinheiro, todo aquele tempo. Se a gente pega aquilo, bota na gaveta, fecha e fala próximo assunto, eu acho que ali o instrumento da CPI foi totalmente desvalorizado. E não voltou mais. Ele tomou um tiro e nunca mais se recuperou. Agora, em relação a essa votação da chamada mini-reforma, para mim é um ponto de não retorno, onde a classe política deu uma banana para todo mundo e eu acho que as coisas, aí eu vou dar a minha opinião, assim, até como cidadão, eu acho que passou de um ponto de retorno. Eu acho que o Brasil hoje não se conserta mais no varejo. Né? Quer dizer, hoje tem uma constituinte, hoje a gente muda a lógica do poder no Brasil, mas aconteceu o que acontece. O poder vai crescendo, o Leviatã ele vai crescendo, até um ponto de desconexão com a sociedade tão grande que eles não se preocupam nem mais com as aparências. Né? E foi uma coisa muito, muito escandalosa. Né? A gente podia, com o tempo, passar por cada ponto, não é o caso hoje
Mas e nós, como que somos cracudos de política, trabalhamos com isso, estamos ali o dia inteiro, à medida que você vai lendo o que foi aprovado, é um negócio tão escandaloso, tão ofensivo para o Brasil. A gente tenta, claro, ser o mais objetivo possível no nosso trabalho, no jornalismo, mas não tem jeito, você também fica indignado lendo e olhando aquilo. Então, nessas horas eu lembro do Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis era aquela referência. Qual é a ideia do Senhor dos Anéis? Que eu acho que é a mais genial desse clássico, que é um dos grandes da história da literatura. O anel de poder você não pode dar para ninguém. Porque quando você dá para pessoas mais como o Sauron, ele vai fazer o que ele fez lá, o Mordor, aquela coisa toda, mas também quando você dá para os caras legais, pro Frodo, para as pessoas, mesmo os caras bons, quando eles têm um anel do poder, eles piram. E nós temos Brasília hoje cheio de anel do poder distribuído, e Brasília pirou. Então, hoje, é claro que, por vamos dizer, uma leitura objetiva como a que você fez, que é perfeita, a gente tem um problema de renovação política. Eu não tenho um fetiche especial por renovação, mas eu acho que é importante que ela exista. E não a possibilidade dela, né? Não é coincidência que quem está no poder aprovou e os partidos pequenos que querem crescer que foram espernear, porque eles querem crescer. Eles vão ser diferentes quando eles forem grandes também, a gente não sabe. Né? Porque esse pessoal que é grande hoje já foi pequeno outro dia. Ele não sabe. Né? Eu acho que o problema aí, para concluir, é um problema conceitual da quantidade de poder e da incapacidade hoje que o que a gente chama de democracia no Brasil tem de cobrar esses caras quando eles cruzam tantas linhas como eles cobriram. Então, a gente, claro, a gente vai aqui, vai negociar, eu espero que haja algum tipo de reação da sociedade civil, que como aconteceu com a PEC da blindagem, que isso em algum momento possa ser derrubado, mas a sinalização de que Brasília deu as costas para o Brasil e que está fazendo o que quer e chegou nesse ponto de, sendo educado, ligar o dane-se, eu acho que a gente está nesse ponto, infelizmente, e o que foi feito, e eu não quero, porque eu tenho esse tempo para falar, assim, eu não quero diminuir o tamanho da ofensa que aconteceu essa semana para a democracia brasileira. Foi muito feio, foi um negócio que faz a gente repensar se o modelo ainda está funcionando. Ei, você consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assine o Meio Premium e garanta acesso ao melhor no meio.